E nessa aula nós vamos falar sobre os dispositivos apontadores e como eles caem aí nas questões de provas de concurso. Acompanha comigo. Quando a gente fala de dispositivos apontadores, primeiro entender que eles são periféricos de entrada de dados, porque eles enviam dados para a CPU processar. E eles são utilizados basicamente para mover o ponteiro ou o cursor na tela e emitir comandos através de cliques ou de itens, selecionar ícones, objetos e menus. Como exemplos de dispositivos apontadores de dados, nós podemos dar vários que as provas pedem, como o caso do trackball, como o caso do famoso touchpad que muita gente tem aí no seu notebook ou no seu laptop. Temos também um que é bem legal, chamado trackpoint, que aparece no meio de alguns teclados, ou de alguns teclados de notebooks também. E o famoso mouse, eu deixei por último aqui porque, claro, o principal ou mais famoso, o que mais caiu em provas de concurso até hoje em relação a dispositivos apontadores, sem dúvida nenhuma foi o mouse. Eu vou explicar cada um deles, mas antes só quero fazer um alerta. Hoje em dia, com o advento das telas touchscreen e dos dispositivos como smartphones e tablets, ficou muito popular também o uso do que nós chamamos de touch pen, que é, na verdade, uma caneta para uso em telas touchscreen, que também é considerado um dispositivo apontador. Então, além daqueles citados, também temos o exemplo da caneta de toque ou a touch pen. Perfeito. Pessoal, acompanha comigo. Quando a gente fala especificamente sobre o mouse, eu dizia que ele é o dispositivo apontador que mais cai nas provas de concurso, e é claro que ele é um periférico de entrada, e quando deslocamos o mouse em uma determinada superfície, o ponteiro vai realizar um movimento na tela do computador. Assim como também quando eu clico com os botões do mouse, ele realiza uma operação de entrada de envio de dados para o computador processar. Como eu disse, ele possui botões para a realização de tarefas determinadas, principalmente em ambientes gráficos, como o caso do sistema operacional Windows. E falando especificamente no Windows, já que o Windows tanto cai nas provas de concurso e quando tem questão sobre o mouse, boa parte delas são dentro do sistema operacional Windows, é bom saber que por padrão nas configurações do Windows, o botão esquerdo é considerado o botão primário e o botão direito é considerado o botão secundário. E observa comigo, dizer que o botão esquerdo é o botão primário e o botão direito é o botão secundário, indica dizer que na configuração padrão, o botão mais utilizado para a maioria das tarefas é o botão esquerdo e para operações secundárias costumamos usar o botão direito do mouse. Se eu pegar o painel de controle do Windows, por exemplo, eu entro lá no painel de controle do Windows e clicamos aqui no item mouse. Percebe que quando a gente acessa as configurações para mouse no painel de controle do Windows, aparece aqui uma opção que diz alternar entre os botões primário e secundário. E ele ainda diz: marque essa caixa para que o botão da direita seja usado para funções básicas como selecionar e arrastar. Isso é interessante porque muita gente gosta de inverter as funções do botão direito e do botão esquerdo do mouse, quer dizer, tudo que era feito com o botão esquerdo passa a ser feito com o botão direito e vice-versa. Mas percebe que se eu não clicar nessa opção alternar entre os botões primário e secundário, vai ficar na configuração padrão, onde o botão esquerdo, como eu disse, é o botão primário e o botão direito é o botão secundário, isso pensando, claro, nas configurações do Windows. Pois bem, olha como ficaria então, na configuração padrão, botão esquerdo, botão primário, botão direito, secundário. Se eu peço para alternar, ele inverte, agora é o botão direito que ficou como primário e o esquerdo como secundário. Bem, existem vários tipos de conexão que nós podemos usar para mouse em computadores, desde mouses mais antigos que usavam a conexão serial RS232, que é essa que eu mostro aqui, isso é mouse bem antigo, ainda falando em mouse intermediário, nem tão antigo quanto o RS232, mas também nada moderno, é o PS2, que era um padrão muito utilizado para a conexão tanto de mouse como de teclados nos computadores do tipo desktop e perdurou por algum tempo em laptops também. O USB hoje, quando nós falamos de mouse com fio, USB para mouse com fio é uma das principais tecnologias, mas existem também a possibilidade, claro, de conexão de mouse sem fio, usando variedades de recursos ou de padrões de conexão sem fio, como por exemplo o padrão Bluetooth, que também pode ser usado para conectar mouse ao computador com conexão sem fio.
Bem, pessoal, em relação a tipos de mouse, por muitos anos perdurou o chamado mouse mecânico com esfera. Esse é um tipo de mouse que apresenta uma esfera giratória na parte inferior e à medida que o usuário deslocava o mouse na superfície, essa esfera rolava e então isso causava um movimento lá do cursor na tela do computador. Um dos grandes problemas desse mouse mecânico com esfera era o acúmulo de sujeira nessa esfera, o que fazia ele perder a precisão com o passar do tempo, e aí toda hora a gente tinha que promover uma boa limpeza na parte da esfera e dos contatos ali em relação a esse mouse mecânico com esfera, que hoje, claro, já caiu em desuso. Hoje a gente pode dizer que o principal padrão de uso de mouse são os mouses ópticos, que utilizam mecanismos ópticos como LED ou infravermelho e sensores que vão orientar o movimento do cursor na tela do computador. Então, o mais comum hoje é o uso desses mouses do tipo óptico. Esses são os que a gente mais encontra aí no cotidiano. Outros dispositivos apontadores que eu acho bem relevante a gente discutir para as provas, um deles é chamado de trackball. Trackball é como se fosse aquele mouse mecânico com esfera, só que invertido, e a esfera fica na parte superior, então um periférico de entrada que vai disponibilizar uma esfera giratória na parte superior, como vocês enxergam ali. E aí é o giro dessa esfera que é utilizado para mover o cursor na tela e os botões, claro, para emitir comandos, selecionar ícones e menus. Então, no caso do trackball, a ideia dele é como se fosse aquele mouse mecânico de esfera, só que em vez da esfera estar na parte inferior, está na parte superior. Aí o dispositivo fica parado e o usuário gira apenas a esfera. Esse é o trackball. Também temos o trackpoint, que eu mostrei antes ali no exemplo. Esse apareceu em alguns notebooks que começaram a aparecer com esse trackpoint, essa bolinha vermelha aqui entre as teclas do teclado. Ele é um dispositivo de entrada também, que possibilita ao usuário então apontar, selecionar e arrastar o ponteiro, utilizando para essas tarefas um dispositivo junto às teclas do teclado, que é essa bolinha vermelha que o usuário vai movimentando e ela movimenta o cursor na tela e também realiza operações. Esse é o chamado trackpoint. Pois bem, pessoal, em relação a notebooks, eu poderia dizer que o mais comum mesmo é o touchpad. Quando a gente fala de notebook ou de laptops, touchpad, que é o dispositivo de entrada em forma de uma pequena superfície sensível ao toque, que é utilizada então para mover o cursor na tela e emitir esses comandos. Mas, como eu disse, ele é muito, mas muito encontrado em laptops e notebook. Talvez seja um dos dispositivos apontadores mais utilizados quando a gente fala de notebook ou laptop. Bem, aí agora a gente fez uma listinha de dispositivos apontadores e já podemos começar a resolver então questões de provas de concurso. Vem comigo e acompanha essa primeira que diz assim: há um tipo de mouse que utiliza um LED como emissor de luz, sendo essa luz captada por sensores. Conforme se movimenta o mouse, esse tipo de mouse é conhecido como letra A, óptico, letra B, paralelo, letra C, térmico, letra D, de pressão ou letra E, mecânico. Bem, pessoal, no momento que ele diz que utiliza um LED como emissor de luz e que tem sensores que vão captar essa luz para promover o movimento, então nós estamos falando do mouse óptico, que nós encontramos ali na letra A de América, que é diferente do mouse mecânico, que vai utilizar aquela esfera na parte inferior e à medida que o usuário movimenta o mouse, aquela esfera se movimenta e mecanicamente repassa esse movimento para elementos que giram e então o sensor vai captando esse giro. Então, no caso do mouse que emite luz e sensores para capturar a luz, claro, é um mouse óptico, aí letra A de América.